Hoje vamos te explicar o que fazer para conseguir recuperar alguns tipos de perdas que você possa ter sofrido em investimentos que fez na Bolsa de Valores brasileira. São muitas informações, então anota aí. Investidores da B3, a Bolsa de Valores brasileira, prejudicados por determinadas ações de corretoras, podem acionar o Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos, MRP, para receberem de volta valores de até R$200 mil. Assim, a solução administrativa antes cobria prejuízos de até R$120 mil. Mas, desde o dia 2 de janeiro deste ano, o procedimento passou a contar com o novo teto de ressarcimento. A atualização anterior do valor havia sido há 9 anos, em 2015. O MRP existe há 17 anos para proteger investidores diante de erros cometidos por agentes da Bolsa, desde a execução equivocada de uma ordem até a quebra de uma corretora. O fundo de onde saem os recursos para os ressarcimentos foi construído e é abastecido com aportes das corretoras e da B3. Todos os investidores da Bolsa de Valores brasileira, sejam eles pessoa física ou jurídica, têm direito a acionar a ferramenta, por meio da BSM. Mas você sabe o que é a BSM? A BSM, também conhecida como Supervisão de Mercados, é uma empresa que faz parte do Grupo B3. Ela tem a responsabilidade de supervisionar os mercados administrados pela Bolsa de Valores. Apesar de fazer parte da B3, a BSM possui total autonomia orçamentária e administrativa. A atuação da BSM envolve 3 pilares principais: monitoramento das atividades. A BSM monitora 100% das operações realizadas na Bolsa, buscando quaisquer indícios de irregularidades. E ainda cuida da supervisão do cumprimento de normas. Ela verifica se os participantes do mercado estão seguindo as regras estabelecidas e toma medidas em caso de irregularidades. E também faz a aplicação de medidas disciplinares. Além de orientar os agentes que infringem normas, a BSM emite cartas de recomendação, censura e realiza processos administrativos disciplinares. Seu objetivo é criar um ambiente mais competitivo e dinâmico para atrair novos investidores. A estrutura da BSM inclui um conselho de supervisão, diretor de autorregulação e 4 núcleos de trabalho. O Conselho de Supervisão é responsável por julgar processos administrativos disciplinares e determinar penalidades. Também analisa recursos apresentados pelos investidores contra decisões do diretor de autorregulação. Não há custo, nem é preciso contratar um advogado para entrar com o pedido de reembolso de valores perdidos. Importante estar atento que, a partir de um episódio que tenha causado prejuízo, há um prazo máximo de 18 meses para que o investidor recorra ao MRP. Reclamações feitas depois desse prazo são arquivadas. André Eduardo Demarco, diretor de autorregulação da BSM, explica que o MRP oferece proteção ao investidor contra os riscos de prestação de serviços das corretoras. Ele ainda afirma que a rapidez na análise dos pedidos é uma das vantagens de recorrer a esta medida administrativa, em vez de acionar a justiça. Porém, o investidor possa seguir os 2 caminhos de forma complementar, ou seja, você pode acionar o recurso da CVM e também a Justiça. A CVM estabelece prazo máximo de 100 dias para a análise do caso pela BSM. Se o pedido for indeferido, o investidor pode recorrer à CVM, que tem outros 180 dias para tomar uma decisão. Em caso de negativa da CVM, ou para casos com prejuízos acima de R$200 mil, a saída é a Justiça. Agora vamos deixar claro quando o investidor pode recorrer ao MRP. A resolução da CVM que instituiu o mecanismo de ressarcimento prevê 6 hipóteses em que o investidor pode recorrer para reaver prejuízos. São elas: a execução de ordens de forma infiel, ou seja, diferente do determinado pelo investidor, o uso inadequado de ativos por parte da corretora, a entrega ao investidor de ativos ilegítimos ou de circulação restrita, a não legitimidade de documentos para a transferência de ativos, a inadequação das operações ao perfil do investidor, o encerramento de atividades da corretora. Henrique Machado, advogado e ex-diretor da CVM,
afirma que cerca de 90% dos casos se enquadram em 3 situações: execução infiel de ordem, liquidação de corretora e falha de suitability, ou seja, de adequação da operação ao perfil do investidor. Nesse último ponto, vale lembrar que, ao começar a relação com uma corretora, todo investidor preenche uma ficha informando o nível de conhecimento dele sobre o mercado de capitais, o histórico de investimentos e o apetite para risco. Assim, se um cliente deixou claro no documento que não está disposto a perder o valor principal investido, por exemplo, a corretora precisa ter meios para impedi-lo de executar operações arriscadas. De acordo com dados da BSM, falhas nas plataformas são a forma mais comum de execução errada da ordem do cliente por parte da corretora. Esse problema foi responsável por 28% das reclamações recebidas pelo órgão de autorregulação ao longo de 2023. Na hipótese de quebra da corretora, o risco de prejuízo se concentra nos valores mantidos pelos clientes na conta corrente da corretora, não no dinheiro que está investido. Bem, agora vamos falar em quais casos não se aplica este socorro da CVM. O Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos, MRP, vale para casos em que o investidor teve prejuízo causados pela operação da corretora, não pela oscilação do mercado de capitais. Ao aplicar dinheiro em ativos negociados na Bolsa de Valores, mesmo o investidor de perfil conservador assume que há um risco maior do que em opções de renda fixa, por exemplo. Assim, nada relacionado à rentabilidade ou falta de rentabilidade dos ativos pode ser reclamado ao MRP. Da mesma forma, não está no escopo desse tipo de ressarcimento a desvalorização de ativos de uma empresa listada na B3 que venha a ter problemas financeiros ou mesmo quebrar. Assim, respeitado esse requisito, o MRP oferece cobertura para negociações feitas em bolsa com valores mobiliários, como a compra e venda de ações, fundos imobiliários ou outros fundos fechados listados e derivativos. Atenção! Muito importante observar que o mecanismo não abrange operações no mercado de balcão, nem com títulos públicos do Tesouro Direto, CDBs, LCIs e LCAs, ou fundos de investimentos abertos distribuídos pelas corretoras. Para estes casos, existem outros mecanismos de ressarcimento que trataremos em outro vídeo aqui do canal. Se inscreva para não perder as dicas. Voltando a falar sobre os casos em bolsa de valores, o valor médio ressarcido ao investidor é de R$ 14.500. Porém, como já mencionado antes, pode ser até R$ 200 mil. De janeiro a dezembro de 2023, a BSM analisou 464 pedidos no âmbito do mecanismo de ressarcimento de prejuízos, excluindo-se os casos em que houve acordo ou em que o relato não atendeu aos requisitos do MRP. O órgão julgou 300 pedidos. Desses, 14% foram considerados procedentes, 56% improcedentes e 30% estão em fase de recurso com a CVM. Em média, os investidores pediram ao longo do ano passado ressarcimentos de R$ 22,6 mil. Valor médio efetivamente devolvido, porém, foi de R$ 14,5 mil. No total, em 2023, a BSM ressarciu quase R$ 610 mil a investidores. Você teve prejuízo? Vamos agora ao passo a passo para acionar o MRP. O primeiro passo para o investidor pedir ressarcimento pelo MRP de um prejuízo causado pela corretora é reunir provas do ocorrido. A BSM, que analisa as solicitações, considera cópias de documentos, prints de tela, vídeos e gravações telefônicas que demonstrem que o agente executou uma ordem que prejudicou o cliente. É importante informar dia e horário em que a falha aconteceu, quem foi o operador responsável, qual operação o investidor tentou fazer, qual ativo, e detalhar exatamente a dificuldade. A reclamação precisa estimar também qual é o prejuízo que a pessoa acredita ter sofrido e como ela chegou a esse valor. A reclamação deve ser protocolada no site da BSM, por meio do preenchimento de um formulário e da anexação das provas. Na descrição deste vídeo, você encontra alguns links úteis do passo a passo. O investidor vai ser informado do andamento do processo por e-mail e pode também checar o status no site da BSM. Curtiu a informação? Então curte o canal e apoie nosso trabalho.
Até breve!